Você já pensou o quanto é importante a leitura na vida de uma criança? Pelo sim ou pelo não, vamos entender isso nesse vídeo, tá? Eu vou passar para vocês 6 atitudes que as crianças que leem têm em comum, beleza? Roda a vinheta aí. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Luziani, sócio proprietário da empresa Recriando. E esse canal foi feito com várias dicas, ideias, para você que tem filho, para você que quer ter filho, para você que quer trabalhar com criança, tá? Se você quiser entender melhor sobre a empresa, sobre o canal, certinho, eu explico tudo no primeiro vídeo do canal. Dá uma olhada lá, dá uma lida. Antes de entender o quão importante é a leitura na vida de uma criança, eu queria que vocês entendessem certinho o impacto disso na vida dos adultos também. Existe uma frase muito impactante no mundo do empreendedorismo que é a seguinte: daqui a 5 anos você estará bem próximo a ser a mesma pessoa de que você é hoje, tá? Exceto por 2 coisas: os livros que você lê e as pessoas que você se aproxima. Essa frase é de Charles Jones. Agora imagina se essa frase ela é tão impactante no mundo dos negócios, em eventos empresariais. Você imagina o quão importante isso não é na vida de uma criança que está aprendendo, ela está com a mente aberta para tudo que ela vê uma cor, ela absorve, ela escuta uma palavra, ela absorve. Ela está com a mente livre para absorver tudo que ela vivencia. Se isso é tão importante, os livros que você lê, ele fala ainda em primeiro lugar, ainda, antes das pessoas que você conhece. Se isso é tão importante na vida de um adulto, de um adolescente, de um idoso independente, imagina o impacto que isso causa na vida de uma criança. Como eu já disse aqui no canal, tudo que eu falo aqui não é o que eu acho que dá certo, tá? É baseado em centenas de crianças que eu convivo semanalmente aí há quase 6 anos, e eu pergunto para elas, para essas crianças, eu pergunto para os pais delas, tudo que eu acho interessante e importante eu anoto, tá? Então vamos lá, atitude em comum que as crianças têm, número 1. As crianças que leem, elas analisam muito melhor a situação antes de tomar qualquer atitude. Isso é a grande maioria de todas as crianças que leem é assim. Eu vou dar um exemplo simples. Se você perguntar, eu vou fazer uma brincadeira com as crianças que chama montanha-russa. E aí eu pergunto, quem quer ser a montanha-russa? A grande maioria das crianças, que infelizmente a grande maioria não está habituada a ler, elas vão levantar a mão e vão gritar eu. Todo mundo quer ser a montanha-russa. É legal, interessante, porque você sempre quer escolher time, a criança sempre está acostumada a isso, a querer ser a pessoa que é importante na brincadeira. Quando a criança que lê é apresentada numa situação diferente, que ela não conhece, uma brincadeira que ela não conhece, a pergunta que ela vai fazer é a seguinte: o que faz a montanha-russa na brincadeira? O que é a montanha-russa? Como que é a brincadeira? Para depois ela tomar essa decisão. Isso é muito importante, porque elas pensam antes de agir, elas pensam antes de tomar uma atitude impulsiva, compulsiva. Isso é muito importante. Crianças que leem, elas falam melhor, elas têm um vocabulário muito mais extenso do que o comum, do que as crianças que não leem, né? A gente levando em consideração que as crianças absorvem muita coisa, absorvem muitas informações, muito mais coisas que os adultos, elas conhecem muitas palavras formais, muitas palavras diferentes das crianças em comum. Palavras que não é do dia a dia delas, não é do convívio delas, do vocabulário delas, mas pelo hábito da leitura, elas vão adquirindo e absorvendo essas palavras apenas por ler. Agora, se você pensou assim, isso aí não é importante, eu vou te dar 3 palavras que eu anotei, das várias que eu anotei, de crianças que leem, que sempre que eu escuto uma palavra diferente vindo de uma criança, eu pergunto de onde ela tirou, e todas essas palavras que eu vou dizer são de crianças que leem, tá? Uma das palavras foi logística. Crianças de 8, 10 anos, 6 anos, que seja, não tem o hábito, o convívio dessa palavra. Não é comum essa palavra no dia a dia dessas crianças, em desenho, na escola e etc. Imensurável foi uma palavra que uma menina de 9 anos disse para mim. E probabilidade. Probabilidade também não é uma palavra comum. E são palavras
bonitas, até de se ver uma criança dizendo, são palavras legais. Porque a criança, quando ela lê alguma coisa e não sabe, e ela procura o significado ou pergunta para os pais, isso entra na mente dela e não esquece nunca mais. Então é bem legal você ver crianças usando esse tipo de palavras no dia a dia. As crianças que leem, elas escrevem melhor. Lendo, elas vão entendendo e aprendendo e acostumando com as palavras da forma que elas são escritas. E assim elas aprendem a escrever melhor. Se é com S, se é com C, se é com CH, se é com X, tudo isso ela vai habituando na leitura, ela vai aprendendo na leitura. Elas aprendem com mais facilidade, tá? Esse é o único tópico que eu não li, anotei e vi e fui atrás. Esse eu li a respeito em um site, fui conversar a respeito antes de colocar ele aqui no vídeo com uma conhecida que é psicóloga infantil. A criança, quando ela está lendo, basicamente ela está treinando o cérebro dela a absorver as coisas, tá? As informações, ela vai montando histórias na cabeça e tudo mais, e assim elas têm, a hora que elas vão aprender algo, fica mais automático. O cérebro já está acostumado a armazenar, já está acostumado a guardar o que ela está aprendendo. Então, com o hábito da leitura, ela vai acostumando isso, o cérebro vai entendendo, ela vai treinando o cérebro para isso, e quando ele aprende alguma coisa na escola, o cérebro automaticamente ele já absorve, já guarda essa informação melhor. As crianças que leem geralmente têm mais memória. Elas lembram muito mais de nomes, de coisas que falaram há muito tempo atrás para ela. Vou dar um exemplo simples, um dos vários exemplos que eu já tive, que eu já notei a respeito. Eu prometi uma criança, existe uma brincadeira que chama Canibal, eu prometi para uma criança que ela seria cor nessa brincadeira. Ela era convidada de um aniversário que eu estava trabalhando. Eu prometi para ela que ela seria a cor da brincadeira numa próxima festa que nós nos encontrássemos. E passaram-se 2 anos, a mãe dessa criança contratou a gente e, coincidentemente, fui eu que fui no aniversário dele. Coincidentemente porque nós somos em vários recreadores, né? Então eu fui no aniversário dele e a primeira coisa que ele me disse foi: tio, no Canibal eu quero ser uma cor. Eu nem lembrava da situação e provavelmente não é uma situação que ficou na cabeça dele, que ficou marcada, porque ele não ficou chateado por isso, nada. Ele só falou assim: tranquilo, a próxima festa então eu vou ser cor. E isso não ficou na cabeça dele, ele não ficou lembrando e corroendo isso por 2 anos. Simplesmente ele lembrou. Quando ele me viu, automaticamente ele já lembrou disso aí. E ele já veio me falar. Eu nem lembrava disso. Quando ele me falou, eu lembrei que eu tinha prometido isso para ele. Então, esse hábito faz com que essas crianças elas tenham muito mais memória. Isso é natural. Eu sempre que eu passo por uma situação dessa, com uma criança com uma memória muito boa, que fala exatamente o que aconteceu, já aconteceu de crianças, a gente senta, existe uma brincadeira que nós sentamos, eu vou explicar todas essas brincadeiras em vídeos posteriores, tá? Brincadeiras que sentamos e vamos contando história, cada um conta uma parte de uma história, e ela vira uma história coletiva, cooperativa, todo mundo conta a história. Eu conto uma parte, o próximo conta outra parte, o próximo conta outra parte. Já aconteceu de 1 ano depois eu sentar com uma criança, ela falar assim: tio, lembra que legal aquela história? E contar exatamente como foi a história. Uma história que não existe, uma história que ela nunca mais ouviu, porque foi inventada na hora, e ela contou a história exatamente como todas as crianças contaram. Não só a parte dela, mas a parte de todo mundo. A criança que lê, ela tem muito mais criatividade que as demais. É uma coisa que não precisa se explicar muito, porque a criança lê, ela vai formando a história na cabeça dela, vai imaginando as coisas e vai indo para longe, e fazendo isso frequentemente ela vai criando mais imagens na sua cabeça, aprendendo naturalmente a fazer isso. E essa é uma das atitudes comuns de crianças que leem, que eu acho muito importante, que eu acho muito relevante, porque a imaginação da criança, ela leva a criança onde ela quiser, e ela faz da criança ser o que ela quiser. Isso é uma das coisas que eu acho mais fantástico nas crianças. Elas têm uma imaginação que não tem limites. Uma criança, ela pega uma caixa de papelão, ela entra dentro, ela faz um carro, ela é feliz com o que ela tem.
Isso quando ela tem imaginação. E quanto mais criatividade, mais imaginação ela tem, mais feliz ela é. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, se de alguma forma foi bacana para você, dá um like aí no vídeo, que faz muita diferença para mim. Para você é rapidinho, não faz diferença nenhuma e para mim é muito importante. Se inscreva no nosso canal que vão ter muitos vídeos legais. E o próximo vídeo é como incentivar o meu filho à leitura, tá? Temos alguns livros de criança aqui, eu vou dar dicas de idade certinho e bem bacana, tá? Valeu, obrigado, até a próxima.